Nesse vídeo nós vamos falar sobre o estado da bolha da inteligência artificial e como que isso impacta o preço do Bitcoin. Nessa última semana, a Nvidia publicou os resultados do último trimestre da empresa e no primeiro momento os mercados reagiram muito positivamente, mas no mesmo dia esse sentimento já se reverteu e a ação caiu mais do que 10%. Então a gente vai entender o que está acontecendo nesse setor e também, como eu falei, como que isso impacta o preço do Bitcoin. Então vamos lá, pessoal, como eu falei para vocês na última semana, a Nvidia publicou aí os seus resultados do último trimestre e mais uma vez eles bateram as expectativas. Nesse primeiro momento, as ações da Nvidia dispararam, subiram mais de 10% e foram ser negociadas na casa dos $195, porém, depois, no mesmo dia, a gente teve uma grande retração aí de quase 10% no preço da ação. E o porquê que isso aconteceu, né? Então a gente tem, quando uma empresa vai divulgar os seus resultados, alguns processos e relatórios que vão sendo divulgados aos poucos, né? Então a primeira notícia foi que de fato eles tinham batido a expectativa, superado receita, teve uma coletiva com o Jensen, o CEO da Nvidia, ele falou bem sobre a empresa, falou que a demanda pelos chips continuava crescendo, que as pessoas estavam querendo cada vez mais comprar chips da Nvidia, e aquela história de que ela não está dando conta de tanta demanda. Porém, quando saiu este relatório aqui, o Q10, os números que a gente vê são um pouco diferentes, tá? Então, primeiramente, a gente tem aqui a parte de inventório da Nvidia, né? Então, o que eles têm guardado ali no caixa da empresa sem vender. E finished goods, então, bens prontos para venda, GPUs prontas, mais do que dobraram desde o último relatório em janeiro. Então, em janeiro, eles tinham 3,273 milhões e hoje, né, nessa última contagem de outubro, 6,840 milhões, o que representa, né, um aumento de mais de 2 vezes em inventório de produtos prontos para a venda. E caso ele esteja realmente com toda essa demanda crescente que eles não estão dando conta, por que então que você está segurando tanto inventório mais do que você tinha lá atrás, tá? Então isso daqui foi um dos números que preocupou a galera nesse relatório. O relatório é imenso, eu não vou ver inteiro aqui com vocês. E outra preocupação, que a galera já vem falando há bastante tempo disso também, né? É a questão da economia circular da inteligência artificial. Então todas essas grandes empresas do setor estão investindo uma nas outras com promessas de reaver um investimento no futuro, né? E cara, isso daqui tá ficando cada vez mais bagunçado, cada vez mais complicado e apresentando um risco sistêmico para o ecossistema como um todo. Isso daqui aconteceu algo muito parecido lá na época da Dotcom Bubble e agora está em níveis maiores ainda, tá? Então se você ver aqui, vou dar um exemplo de um acordo, né? Essa setinha azul é a Nvidia concordando em investir 100 bilhões na OpenAI, e aí nessa setinha vermelha é a OpenAI concordando em comprar X bilhões em chips da Nvidia. E ela faz isso com várias empresas, né? Então a Nvidia investe na CoreWealth e a CoreWealth investe na Nvidia. A Nvidia investe na Intel, que investe na CoreWealth, que investe na Nvidia. A Nvidia investe na Nebius e a Microsoft investe na Nebius e a Microsoft investe na Nvidia. Então todas elas estão meio correlacionadas a essa economia circular e isso daqui não é algo positivo, tá? Então por isso que o preço não reagiu bem durante essa última divulgação de dados, né? E se você olhar o valuation dessas empresas, eu vou começar pelo da Nvidia, mas qualquer uma dessas outras do setor de tecnologia e IA já está extremamente inflado, tá? Então se você olhar aqui o índice PL, que seria a proporção entre o preço atual e o lucro por ação nos últimos 12 meses, a Nvidia está sendo negociada 51 vezes, né, em relação ao que deveria ser o lucro real, que é o lucro gerado dos últimos 12 meses. Então se você está comprando a Nvidia hoje, você está apostando que eles vão crescer em mais de 52 vezes daqui para frente para valer fechar esse valuation, né? E hoje em dia não necessariamente a empresa precisa ter o valuation totalmente conectado com a realidade, mas 50 vezes já é um número assustador de grande, né? Se você olhar outros grandes nomes do setor de IA, como por exemplo a Palantir, os números são ainda mais assustadores, 364 vezes, tá? E a Nvidia, galera, ela não é uma empresa pequena não, ela é hoje a segunda maior empresa, né, o segundo maior ativo do mundo, você tem ações da Nvidia, e eles chegaram a bater alguns dias atrás o valuation de 5 trilhões de dólares, cara. Isso é muito, mas é muita coisa para uma empresa só. Então, está se acreditando, né, que esses valores estão começando a destoar um pouco da realidade. Se você olhar stock valuations, né, então valuation de ações
comparado com períodos históricos, né, essa correlação que tem com o valor real e o valor que está nas ações agora, níveis maiores do que a crise do dot-com bubble, 65, e até que a depressão de 1929, o que assusta um pouco o investidor. Se você olhar a questão de dívida, né, dívida que as pessoas pegam para investir no mercado de ações, níveis recordes também, níveis extremamente altos, que nem aconteceram em últimos grandes anos de correção. Esse gráfico aqui é interessante também, né? Ele mostra CAPEX das hyperscalables relacionado com receita, tá? Então essas hyperscalers, a gente está falando dessas grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Oracle, Google, Meta, Amazon. E aí, né, o CAPEX seria o quê? Investimento em infraestrutura, em você investir em data centers, em chips da Nvidia, em GPUs, enfim. O CAPEX dessas empresas está gigantesco, então a gente sabe, né, que eles estão gastando trilhões e trilhões de dólares para construir data centers gigantescos e, cara, AI vai ser o futuro e tudo mais. Porém, hoje, se você olhar a receita, ela ainda não justifica todo esse investimento. Esse investimento todo na construção desses data centers e tudo mais ainda não voltou em receita de fato para essas empresas, tá? Se olhar novamente esse gráfico aqui, essa linha verde é o CAPEX que a gente está vivendo recentemente, valor muito alto de gasto no CAPEX, maior também do que 2008 e 2001 na bolha do dot-com. E um grande exemplo dessas expectativas, né, de gastos gigantescos com empresas que ainda não estão gerando receita é a OpenAI. Então a OpenAI hoje é reportado, né, que eles estão gerando em torno de 14 bilhões de dólares de receita anual. O Sam Altman recentemente num podcast falou que seria um pouco mais, talvez 20, 30 bilhões, é uma empresa privada, a gente não tem certeza no momento, né? Mas assim, é um valor baixo comparado ao que eles estão compromissados a investir daqui para frente, porque somente a OpenAI, só a OpenAI fez um compromisso, né, de investir mais de 1,4 trilhão de dólares em data centers e infraestrutura no setor. Ou seja, uma parte do investimento vai para empresas como a Oracle, outra parte vai para empresas como a CoreWeave, outra parte vai para a Microsoft, outra parte vai para a Nvidia e traz novamente aquilo que a gente estava falando, né, dessa economia circular. E não tem problema as empresas acabarem investindo um pouco uma nas outras, pô, uma que oferece o serviço para outra, mas hoje, na minha visão, o grande problema é esse gasto, né? Então, um gasto gigantesco que está acontecendo hoje, um compromisso de gasto futuro gigantesco que ainda não é refletido em receita. Então, como eu trouxe, o ChatGPT faz aí 14 bi por ano e está falando que vai gastar 1,4 tri. Então, isso me assusta um pouco, né? A gente já está vivendo um movimento mais corretivo no Bitcoin e caso a gente tenha aí de fato, né, um estouro dessa bolha de ar, a gente possa revisitar níveis mais baixos dessas grandes hyperscales, elas vão trazer a bolsa americana inteira junto com elas, porque hoje elas já representam mais de 40% da bolsa, e o Bitcoin pode acabar sofrendo mais um pouco no curto prazo, tá, galera? No curto prazo. Então, o que eu tiro disso é o que? Agora, para mim, não é o momento de você estar investindo em alto risco, você está investindo, por exemplo, em altcoins, em achar que tá pegando muito barato e que vai voltar para all-time highs. Cara, para mim é um momento delicado e eu acredito que a gente está para ter uma oportunidade de compra, sim, geracional do Bitcoin em bons níveis, em um preço muito bom, tá? Algo que a gente já vem querendo há muito tempo, desde 2022, o Bitcoin basicamente só sobe, né? A gente saiu de 15 mil para 126 mil e ao longo do caminho tiveram correções de 20%, de 30%, mas nenhuma correção mais significativa. E agora eu acredito que a gente possa estar para viver talvez esse movimento em breve e que talvez você tenha aí, né, a possibilidade de comprar Bitcoin a preços maravilhosos com a visão no longo prazo. Então já caiu 30%, né? A minha expectativa é que a gente poderia testar aqui a casa dos 80 mil dólares em breve, tá? E quem sabe, né, se estourar a bolha de AI e tal, um cenário mais tenebroso, 70, 60 mil dólares é sim uma possibilidade. E aí aqui, meus caros amigos, é aquela oportunidade geracional de você comprar Bitcoin, onde você vai ver esses preços nessa vez e provavelmente você nunca mais vai ver eles na sua vida. Então aproveite essa chance caso ela apareça para nós, né? Lembrando para vocês que o Bitcoin ainda está muito no seu começo da sua jornada, né? A gente começou a ver esse ano aí grande mudança no cenário de
países adotando, estados adotando, o Bitcoin sendo legitimizado, empresas comprando. Recentemente Abu Dhabi aí anunciou que triplicou as suas reservas de Bitcoin. Eles tinham quase meio bi em Bitcoin, agora eles devem ter 1,5 bi, né? Se triplicou. Grandes empresas estão acumulando como nunca, já mais de 1,60 milhões, desculpa, 1.061 Bitcoins, desculpa, 1.060.000 Bitcoins na mão das grandes empresas, ou seja, 5% do supply já está na mão deles. Esses big players chegaram, eles estão começando a acumular. Eu acredito que o futuro do Bitcoin é muito grandioso e se você tiver a oportunidade de comprar nesses preços, cara, não pensa duas vezes. Abre a sua conta no MB, compra o Bitcoin e segura, porque a tese de longo prazo, os fundamentos seguem extremamente firmes, tá? Eu acredito que o Bitcoin ainda vai se posicionar como o ouro digital, que ele vai dar essa encostada no ouro como o segundo maior ativo do mundo, vai passar a Nvidia. Em algum momento, eu acredito que a gente vai até passar o ouro, e mesmo que a gente nem chegue lá, né, só da gente chegar no segundo lugar, próximo ao que é o ouro, já seriam mais de 10 vezes de valorização para o Bitcoin. Ele tem 1,7 tri de market cap, o ouro com 28 tri. Então eu acho que a gente pode estar próximos aí de uma oportunidade de compra geracional para o Bitcoin, tá, galera? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, eu não acho que o momento é um momento para você tomar muito risco. Se você quiser acumular Bitcoin com aquela visão de longo prazo, para mim é sempre interessante, independente do preço que ele tá. No curto prazo a gente tem essas correções, tem essas movimentações, mas a tendência de longo prazo é clara e possivelmente em breve a gente vai ter uma oportunidade de compra maravilhosa para o Bitcoin. Então, se você ainda não tem a sua conta no MB, QR Code vai estar aqui na tela, abra a sua conta, já esteja pronto para aproveitar caso essa oportunidade apareça. Um grande abraço, até a próxima e valeu!